Eu gostaria de cumprimentar todos e todas que estão conosco neste momento e agradecer imensamente aos organizadores do evento, especialmente os professores Alexandrina e Samuel, pelo convite para estar hoje com vocês. Também gostaria de parabenizar os organizadores, em extensão, pela escolha do título do evento, que é extremamente provocativo e, ao mesmo tempo, é um convite àqueles que trabalham com a educação matemática a promoverem outras interfaces necessárias para essa prática educativa. O que trago para essa conversa é um exercício de pesquisa, ainda em formato introdutório. A intenção é abrir passagens a diálogos a partir do conceito de aprender, inspirado pelas linhas conceituais do pensamento de Deleuze, mas a minha fala não trará efetivamente uma novidade, pois já temos uma série de pesquisas importantes realizadas no Brasil sobre a problemática do aprender a partir deste filósofo. Eu destacaria, por exemplo, alguns trabalhos realizados e publicados já pelo professor Luiz Orlando. Também temos um vasto trabalho do professor Silvio Galo, e eu penso que todos daqui já têm conhecimento desse trabalho. O intuito é abrir uma conversa com os que estão aqui presentes. Então, eu passo agora para a leitura do meu texto, que é um texto pequeno, como eu coloquei aqui no início, ainda é uma pesquisa em desenvolvimento. Pensar em educação e em espaço escolar é colocar em linha prioritária o aprender, mas também o ensinar. Os currículos, as políticas educacionais, as diretrizes, os livros didáticos, as metodologias de ensino convergem quase sempre para a instrumentalização dos processos pedagógicos. Para o projeto educativo, ocorreram inúmeros esforços na história do pensamento pedagógico para tentar racionalizar o aprender, especialmente na Idade Moderna, com a tentativa de uma didática universal para o ensino. Não se pode negar que no campo da pedagogia, e aqui eu falo de uma maneira muito ampla, como forma de ensinar e de fazer, há certo cientificismo em torno das questões do aprender que versam sobre a repetição de uma ação. Para pensar com Deleuze, eu abro aspas, o macaco, para encontrar o seu alimento em caixas de determinada cor, entre outras cores diversas, advém um período paradoxal em que o número de erros diminui sem que, todavia, o macaco possua o saber, a posse das regras e das soluções, ou mesmo aprender esse aberto problemático que passa pela singularidade de um campo intensivo. Mas como o corpo aluno aprende? Como conduzi-lo à aprendizagem? Estas são questões enigmáticas que exortam teorias sobre a aprendizagem, algumas consolidadas no cenário educacional, mas que desembocam na ideia de aprender como recognição, alimentada por uma relação dual, ensino e aprendizagem, ou professor e aluno, como se aí já estivesse implicado o ato de educar em sua continuidade consciente. Ensinar, portanto, faz parte do ritual pedagógico da aprendizagem e parece haver uma forma de que todos já sabem como é. Não há má vontade no solo do espaço educacional. O esquema citado acima parece naturalizado, ensinar a aprender remete a uma imagem circular. Qualquer que seja a complexidade dessa imagem, parece anunciar o reencontro final com o que já estivera no início, o reconhecer. Portanto, trazer o já conhecido. Ora, mas isso não é o mais tortuoso que ronda essa problemática? Suspeito que há uma grande maioria de professores que aceitam essa leitura sem nenhum problema e dela desenham acordos.
Essa maquinaria educativa é a conformação do ensino a partir de técnicas e modelos que dizem o que um corpo aluno pode aprender. Esse exercício empírico que se dirige a um projeto para ser tomado e decalcado é o reconhecido. A potência do aprender é minguada, tornando o processo de aprendizagem um mero instrumento de reprodução daquilo que é ensinado. Nessa mesma linha paradigmática, o entendimento proporcionado sobre a ideia de ensinar é que alguém conduz um outro para o aprender por meio de um método pronto. Há certa persistência comum de um caráter linear, pois, como diz Deleuze, dão-nos problemas totalmente feitos como saídas de problemas administrativos da cidade e nos obrigam a resolvê-los. De modo que seria possível observar um preconceito infantil e escolar nessa questão, na medida em que o professor é aquele que dá problemas e ao aluno cabe a tarefa de encontrar as soluções. Nessa relação entre professor e aluno não há liberdade. O professor é dono dos problemas, ao aluno cabe obedecer aos comandos e resolvê-los. Esses totalmente desapartados dos seus corpos, de suas vidas. Mas isso seria o funcionamento do aprender? Aprender teria como via prioritária o intelecto, as objetividades, as regras e os modos definidos que leve para algum lugar anteriormente calculado? O aprender teria essa garantia estabelecida pela relação professor e aluno? Estaria o aprender posto ao personificado, ao endurecimento esquemático e mecânico do sistema de comunicação entre professor e aluno, entre sujeito e objeto? Não seria o caso de começar a desconfiar dessas questões, já que essas imagens parecem que comunicam questões diversas, pois estão enredadas em problemas específicos, políticos, históricos, que as práticas pedagógicas tendem a movimentar o aprender por certas configurações inflexíveis em prol da primazia da inteligência, não há dúvida. Mas também se entende que a rigidez da sala de aula não é duradoura, pois singularidades atravessam esse território e rasgam o espaço duro da instituição, que nos fazem inferir que na relação educativa há alguma coisa da ordem das intensidades. Um dos outros são disparados que saltam, que não se subjugam ao fundo identificador, e que esses encontros intensivos não estão sujeitos à soberania de alguém e nem a esquemas prévios. A maquinaria pedagógica recognitiva pode ser desmontada, suas engrenagens se desfazem e se desorganizam, cortes e fluxos atravessam esse espaço tão disciplinador, embora a aprendizagem seja acolhida por uma perspectiva pragmática no sistema escolar. O corpo pensar insiste em movimentar blocos outros de aprendizagem, ainda que não seja aquilo que se espera ser ensinado. Isso porque o aprender passa por uma agitação de todas as ordens, até mesmo por uma decepção. Mas o que seria essa decepção e o aprender? Em que medida essa questão contraria o senso comum pedagógico? Já foi posto há pouco que há certos movimentos ou encontros intensivos que desarranjam o formato recognitivo pedagógico. Neste campo, as unificações são realizadas a partir de certas forças, e o descontínuo ou as variações se fazem contínuas por normas, leis e esquemas que limitam o problema, para daí brotar uma unidade, mas o problema força o desassossego. Não se pensa por boa vontade e nem por amor ao conhecimento, se pensa porque se é violentado por estranhos movimentos que não sabemos de onde vêm, e a aprendizagem não se dá por pacificação, mas por transfigurações e despersonificações, transformações, a algo que não se sabe nomear e ou classificar. Há uma agitação que não cessa de aparecer e que nos joga para movimentos que não se sabe onde chegar, nem tão pouco explicar, pois passa aí um trânsito que nos escapa, atravessados por disjunções de toda ordem,
além de possuírem uma imbricada ação, reação, lutas de forças que não percorrem uma relação de sucessão, mas sempre em conflitos e violências. Não há garantias objetivas, adequações e designações significativamente inteligíveis e explícitas. E paira no movimento desse processo uma experiência de decepção quando posta pela perspectiva de resultados, garantias e soluções que paradoxalmente nos instruem a favor de um outro entendimento sensível para o aprender. Existe uma promessa que percorre o campo do aprender, o saber. Há também uma espécie de hábito que penetra no corpo e na mente que nos impede de desestabilizar meios rotineiros sobre essa questão. Essa necessidade dogmática para se encontrar um saber, uma verdade, não seria uma objetividade grosseira? Quem sabe a sensação de incapacidade que nos atravessa intimamente para descrever, observar, delinear e compreender em sua totalidade e que, de alguma maneira, se busca afastamento dos desvios, produzindo uma maquinaria de controle na tentativa de manter a ordem. Ou melhor, seria o entendimento dessa incapacidade de realizar tal ato de saber na sua efetividade que nos desorienta e nos convoca para certas molduras dogmáticas como defesas dos riscos que se impõem? Se levarmos essas questões para um fazer prático, o professor tem um conteúdo a trabalhar em sala de aula, ele prepara, faz todo um protocolo formal para que seu ensino aconteça. Alguns chegam a penetrar, a pensar que o ensinar e o aprender estão efetivamente nessa relação linear e dual. Como posto acima, e atribui pelo hábito, ou mesmo pela crença, que a matéria dada e explicada comportaria em si o aprender. Visto pelo campo da objetividade, se reconhece as coisas, os conteúdos, sem jamais conhecê-los, como se o significado do aprender estivesse imerso na forma e no conteúdo prático. Quase sempre essa rotina não é posta como um problema e muitas vezes ela é naturalizada pelas práticas cotidianas. Parece que se nega que entre, por exemplo, na composição professor-aluno atravessam tantas águas desconhecidas, estranhas. Isso acontece porque na direção do prazer, na atividade prática, tem como base a posse das coisas, ou consumir um objeto, como salienta Deleuze, o que leva a isso é a tendência da inteligência em primar pela linearidade, pela organicidade, pela unificação do múltiplo. A inteligência deseja calcular, ordenar, verificar, solucionar, que não se nega essa perspectiva. Contudo, a ilusão está fundada no mais profundo da inteligência, diz Deleuze, quando vestida pelos decalques lógicos universais, regras e certas equações estruturantes, ou mesmo a ilusão filosófica que pensa certos problemas como forma de soluções. Passa por aí um corriqueiro senso comum que negligencia tudo que salta das formalizações. Segundo Deleuze, ocorre uma tendência em pensar em termos duais, em menos e mais. Contudo, há possibilidade de reagir contra esse dogmatismo, suscitando ainda na inteligência uma outra tendência, a crítica. Essa que gesta um campo de força que faz embates, cria ruídos e faz do ensino espaço e faz do meio o espaço dos encontros, do inesperado, forçando a existência da diferença, insistindo e se diferenciando. Contudo, no que diz respeito a questões práticas, quando tomadas por uma engrenagem fechada, como, por exemplo, as questões pedagógicas e cotidianas do espaço educativo, não há possibilidade de tomar essas questões de forma simplistas ou mesmo essencializadas, na medida em que corremos o risco de cairmos em generalidades. Por isso, Deleuze sugere que, na gênese do conhecimento, há uma oposição ao pensar, ao aprender, sendo aquele sustentado por condições reativas que visam a verdade, configurando uma espécie de mito do saber verdadeiro, do bem, do justo,
do equilibrado, do bem-formado, sendo um medidor ou julgador. Essas perspectivas criam certos padrões e instrumentos que impõem para a vida modelos que impedem de ir para além do que pode. O conhecimento se opondo à vida, o conhecimento expressa em uma vida que nega a vida, a inteligência, o conhecimento legislando, enquanto que o pensamento é adoecido, podendo ser sentido pelos sintomas reativos. Diante dessa imagem moral do pensamento como simples meio a serviço da vida, pensamento servindo a vida deixa de servir ao pensamento. Entende-se ser necessário destacar que quando o conhecimento se torna o julgador, legislador, é o pensamento que é negado em sua potência criativa, vital, pois o conhecimento é o próprio pensamento, mas o pensamento sendo submetido à razão, as forças reativas se apoderando do mesmo, fixando limites, subordinando os movimentos às meras repetições racionais, estabelecendo, portanto, o pensamento do semelhante, do idêntico no conceito, da analogia no juízo. Essa perspectiva unificante, unificadora, é posta como uma espécie de tendência que se abriga no mundo, nos hábitos cotidianos, que nos leva a ordenar, a classificar, nomear. Esta seria uma forma para dizer, como Nietzsche, uma garantia de construir certos registros, comunicabilidades e organizações, o que não garante suficiência, pois, como alerta Deleuze, mudamos diante do intempestivo, estamos em transitoriedade. Há sempre novas relações nesta permanência instável, que não cessa de ser atravessada pelos encontros intensivos e nos lança ao mar. E tudo isso passa por uma certa incapacidade, ou mesmo fragilidade, pois todas as cristalizações conscientes não são capazes de fixar ou ordenar, pois a boa vontade se desorienta diante do campo caótico e desviante. Com isso, para pensar com Deleuze, com isso somos sempre parciais, passageiros, não se toma uma decisão efetivamente voluntária, pois somos forçados pelos signos que nos convoca um nebuloso e estranho mundo, nos rouba a paz e nos impõe o desassossego. Em paradoxo, em certas incoerências, carregamos uma sensação de que se está em suspensão, fora do chão, quem sabe em nuvem, sem eixo, a tendência de uma certa objetividade que atravessa o campo do saber não permite forjar deslocamentos, variações, disjunções, formando um organismo ajustado que não suporta as interferências das dessemelhanças e dos devires, mantendo-se no quadro estreito das relações cientificamente observáveis. Para falar a partir do Deleuze. Assim, toda a obstinação da inteligência é apreender as significações objetivas, buscar o sentido das coisas que estão ao nosso redor, uma espécie de pragmatismo vulgar, rotina mecanicista. A inteligência busca se sustentar em uma questão muito pertinente para a educação, a rota para a verdade, envolvida pelos procedimentos racionalizados em formatos dogmáticos. Há uma crença de que a inteligência possa acessar a verdade, porque ela possa ser formulada, mas alerta Deleuze. O que não se sabe, professor-aluno, é que a verdade em si não se chega, pois tudo depende das forças, das avaliações e dos valores que se apoderam de certas questões. Então, o que poderemos dizer com isso? A inteligência só alcança a si mesma e só faz atingir as verdades abstratas e convencionais. O que valeriam essas verdades? Valeriam para fomentar combinações, inteligência e boa vontade. Essas ilusões objetivas que dão a pensar que um objeto dos encontros pode ser apreendido em suas tonalidades, na maior parte das vezes carregam consigo a decepção, mesmo que delas se queiram afastar, porém subsistem efetivamente no campo prático e educativo, e cremos que sabemos escutar, descrever, dirigir,
para o objeto como portador dos signos do aprender. Por isso, a necessidade de decompor e de instrumentalizar para que se possa extrair uma essência verdadeira. Nessa condução pragmática do aprender, ocorre um certo esquematismo de que a condição histórica, Nessa condução pragmática do aprender, ocorre um certo esquecimento de que a condição histórica e cultural dos homens é posta por meio de problemas. Tomar ciência dessa perspectiva é abrir espaço para a liberdade de pensar e, nesse esforço, ultrapassar o ordinário e o que pode ser apreendido. Dessa maneira, para Deleuze, seria possível o afastamento da recognição, pois não é uma questão de um bom método que leve para o alcance dos problemas e das soluções, porque não é uma questão de encontrar, mas antes uma questão de colocar os problemas, mais do que resolvê-los. Além do mais, não somente colocar os problemas e especulativamente encontrar soluções, pois não é uma questão de descoberta, é efetivamente inventar. A invenção dá ao ser o que não era, podendo nunca ter vindo. Estes são alertas que nos levam a pensar a necessidade de colocar o aprender como um problema filosófico. Não é uma questão simples sair de um lugar e chegar em outro, passar por um método e uma boa vontade e chegar em uma verdade. Segundo Deleuze, entre essas coisas perpassam intensidades obscuras, convocando certas experiências divergentes, formando diferenças de naturezas, que designam linhas múltiplas, disparam sentidos e outras vezes linhas se convergem, disparando outras questões. Não há respostas prontas, seguras, mas forças intensivas que arrastam o corpo do professor, o corpo dos alunos, dissipam aulas e jogam aprender no campo nevoento e que pode saber oferecer certos percursos, mas não direções precisas, que obtém-se certas presenças por estreitamentos, que pragmaticamente é decepcionante quando na vida ordinária se deseja a posse do saber, principalmente na prática educativa no que se refere ao aprender. Mas essa posse parece se dissipar, e assim entre o professor e o aluno há uma não comunicação. As palavras saltam e fazem ruídos diversos. O que não se apreende ou se ajusta. O incomunicável atravessa essa relação que os forçam a entrar em uma zona obscura e que não é necessariamente produzir uma ligação, muito mais uma cadeia de força em que cada um é levado a enfrentar o não dito e daí fazer emergir um outro daquilo que foi expresso. Esse encontro, ao invés de pontos convergentes que liguem o saber ao não saber, se assiste a um esforço divergente, mesmo que não se compreenda a presença de um outro, por meio de uma violência dos encontros, se instaura uma experiência do aprender, seu elemento fundamental, pois é daí que se pode radicalmente existir uma separação dos processos recognitivos. Asseveramos contra um aprender em volta com objetividade, e paradoxalmente a decepção é pedagógica, se revelando como uma questão fundamental na busca do aprendizado, da sua complexidade, pois os signos, esses aberturas para os mundos possíveis, componentes do aprender, não se revelam objetivamente. Eles sempre se alargam, fogem, promovem aberturas, certos nomadismos os atraem. Se o objeto não revela a verdade, se a inteligência não revela a verdade, não se pode encontrar no objeto o segredo fundamental que habitualmente se espera, mas a decepção é sempre plural. Se separa também do objeto do signo, mas isso não quer dizer que o sujeito também não decepcione, pois cremos que ele, por meio de seus processos subjetivos e associativos, possa dizer o que seria um signo do aprender. Então, quais os motivos da decepção no aprender? O reconhecer, o isolar, o unificar, o delinear, o designar, a objetividade, mas também associar a subjetividade. Contudo, não é uma questão de demonizar os processos representativos e recognitivos que atravessam a ideia de aprendizado em uma perspectiva efetiva.
mas dizer que o aprender como uma experiência, que remete, que difere, não toma sua integralidade por esses processos. A decepção, então, parece ser atravessada por uma linha paradoxal quando posta em conexão com o aprender. De um lado, há a decepção daquele que acredita ter o domínio do direcionamento do desejo, das faculdades e dos métodos que conduzam à aprendizagem. Por outro lado, a decepção pode ser uma abertura radical para pensar o aprender por outras linhas não universais. Quem sabe uma experiência inventiva, para além do saber, imposta toda a vida em suas travessias imprevisíveis. Para a Deleuze, a decepção é um momento fundamental da busca do aprendizado. Em cada campo de signos, ficamos decepcionados quando o objeto não nos revela o segredo que esperávamos. E a decepção é pluralista, variável segundo cada linha. Sendo assim, a decepção no interior de uma prática educativa parece ser uma condição inevitável, ou mesmo um movimento capaz de desestabilizar as armaduras, desfazer os rostos, uma abertura radical. É vital que este sujeito, aluno, professor, que acredita ter o domínio do saber entre uma zona de decepção, entre em uma zona de decepção. Com um bom método, com um caminho linear, com a instrumentalização do saber, com a inteligência e com a verdade. Afinal, não se sabe efetivamente como um corpo de alguém aprende. De certo que a máquina escolar exerce um controle, mas o que se controla são os currículos, as práticas metodológicas, aquilo que o professor usa como suporte para ensinar. Para além desses mecanismos instrumentais, há também linhas variantes na ideia de aprender. Para Deleuze, há um distanciamento entre aprender e saber, pois o primeiro diz respeito àquilo que se adquire investigando problemas, por experimentação, enquanto que o segundo carrega tão somente a generalidade do conceito. Sendo assim, a decepção mostra uma imagem da não garantia do processo, ao mesmo tempo a abertura de desestabilização do terreno, quando se está à espreita de um problema. Alguma coisa se complica mais do que se expressa, a distinção de um objeto ou de uma subjetividade. Assim, um pensamento justificado, a inteligência objetivada, o logo esclarecido, a escrita verdadeira e as expressões analíticas parecem se contrapor ao mundo dos signos, que é obscuro, estranho, quem sabe da ordem do trágico. Deleuze chega a destacar em Proust os signos que o mundo dos signos não é da ordem do abstrato. Ele atravessa cotidianamente nossas vidas, mesmo que não se confunda com ele. O signo parece trazer algo implicado no sentido implícito, que está além do familiar ou das significações objetivas. O signo é implicação, uma espécie de mistura que passa pelo singular dos encontros e que chega a transbordar as explicações ou as percepções conscientes que nos levam a pensar que alguma coisa vista, sentida, observada, pousa uma alma a outra, suspensa que não se sabe dizer. O que o signo implica em si é heterogeneidade como relação, e seu aprendizado coloca em cena a conexão de partes que não têm relação de semelhança entre si, porque senão o signo reuniria o perfume de uma flor e o espetáculo de um salão e a emoção de um amor. Beleza. Bem, como ficaria o pedagógico nessa condição, se não fazer da relação de ensino e aprender um elemento de abertura para os signos? Passagens, experiências, linhas de encontros, aberturas para o desconhecido, para as incertezas, para os mundos estranhos e heterogêneos. Na abertura desse processo, a questão não é reconhecer, mas experimentar e colher a diferença. De acordo com o professor Silvio Galo, o aprender passa por uma linha imprevisível, que joga por terra toda a pretensão da pedagogia moderna em ser uma ciência, a possibilidade de planejar, controlar, medir os processos de aprendizagem. Isso é decepcionante para o sujeito, aluno e professor, na sua incapacidade de determinar como o corpo aprende. Semelhante é a decepção daquele que acredita ter a posse de um saber,
qual possa ser modelado, quantificado. Deleuze, por outro lado, destaca a primazia do saber e da inteligência para o próprio processo de aprendizagem, ao destacar que aprender é tão somente um intermediário entre não saber e saber, a passagem viva de um ao outro. E para Deleuze, o aprender passa por uma travessia, por um precursor sombrio. Segundo ele, há muito mais vitalidade nos processos e nas passagens do que efetivamente naquilo que se adquire como finalidade, produto. Mas para que o corpo se lance ao precursor sombrio do aprender no processo, nas passagens de vida, é vital que se entre em conexão com uma força desestabilizadora, um signo, um problema, ou mesmo uma decepção capaz de desabar as certezas, o senso comum, as verdades, as crenças e o comodismo. Sabemos que Deleuze não tratou em sentido formal das questões pedagógicas ou da educação, mas suas discreções sobre o aprendizado em Proust e os signos, posteriormente a diferença e repetição, parecem transponíveis para o campo educacional. Afinal, seus textos implicam o aprendizado como um problema filosófico que questiona a ideia de transmissão segura, a figura do mestre, professor como detentor do conhecimento absoluto e a verdade como produto. Nesse sentido, Deleuze afirma que aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitisse signo a serem decifrados, interpretados. Os signos, então, são forças heterogêneas que nos afetam e nos arrastam para outros territórios, abalando nossas certezas. É um aprendizado que se ativa no corpo. Mas não há como prever a fatalidade de encontro com os signos, pois cada corpo se afeta de uma maneira. Os corpos produzem algo diferente a cada relação com um signo. Uma aula, ainda que estritamente pragmática, pode ser um vetor de signos, mas por aquilo que escapa e provoca desejos que ativam o corpo. É possível em uma aula aprender aquilo que o professor não ensinou. Uma palavra, um gesto, uma imagem podem desencadear a experiência do aprendizado. Diferença e repetição, Deleuze retoma o problema do aprender, defende que pensar não é um ato natural, mas uma conquista, um acontecimento que se dá pelo encontro com os signos. Quando nos deparamos com um problema, pensamos com aquilo que força o corpo a pensar. E aprendemos quando exercitamos o pensamento. O aprendizado do corpo é um acontecimento. Por isso, aprender não é uma questão de recognição. Assim como o aprendizado do artista em Proust e os signos não é uma busca pelo tempo da memória. Trata-se sempre da criação do novo. Com isso, Deleuze desloca uma suposta intencionalidade no direcionamento da aprendizagem, propondo o aprender que passa mais por um estado inconsciente, que ensinar não é comunicar, embora passe por aí, e que os corpos passam, são tocados por uma certa emoção. Cabe ao professor lançar signos, mas não há como prever quais os corpos aprendizes serão afetados, pois cada um comporta uma diferença, uma singularidade. Isso nos faz pensar que o aprender remete a uma experiência singular, o encontro com os signos, que só é possível diante de um corpo sensível a eles. Dessa maneira, a decepção é fruto do mecanicismo da inteligência, que, se vista por outras perspectivas, abriga aí a sua própria abertura para se pensar uma nova imagem do aprender, diretamente expressiva em uma vida, muito mais do que entrincheirado em instituições modelares. Além disso, promove uma radical abertura para o campo problemático do aprender, visto que não se sabe de antemão como alguém aprende. Entende-se ser necessário vencer crenças e dogmatismo que atravessam a ideia do aprender, convocando uma saída do comodismo, das explicações objetivas e racionalistas, do habitual jogo do mesmo, do reconhecimento imediato e prático, pois nos afastam dos encontros extraordinários, na medida em que prefere os imperativos facilitadores da recognição e da consciência. Isso tudo também convoca ao corpo uma sensibilidade.
Assim, constata-se que uma corrente de ar vale mais do que qualquer beleza, ou melhor do que qualquer verdade. Nas relações vitais e humanas, nas práticas educativas, há questões imprevisíveis, às vezes alógicas, que ultrapassam os estatutos objetivos e subjetivos, dados aos acontecimentos fortuitos, convocando aqueles que lidam com essas questões a entrarem em um campo das intensidades. Se isso pode nos ensinar alguma coisa, entendemos que se decepcionar por não dar conta do vital é terrível, pois o aprender é um campo estético na medida em que o corpo do possível aprendiz se torna um plano de composição aberta para o fora, de antemão não se sabe, se experimenta. Um jogo descentrado atravessa o corpo do aprendiz, que deverá compor junto com o outro, e de lá sairá o que menos pode se esperar na feitura desse encontro fortuito, pois o aprender é penetrar no universal das relações que constituem a ideia e nas singularidades que lhes correspondem. Aí aqui fecho aspas, beleza. Sobre essa questão, o filósofo pontua a ideia de Mar e afirma que isso é um sistema de relações diferenciais entre partículas e as singularidades e seus graus de variações, como se o corpo entrasse em um conjunto possibilitador e encarna nos movimentos reais, junto com as ondas, distribuindo outros signos. Então, aprender é conjurar pontos notáveis de nosso corpo com os pontos singulares da ideia objetiva para formar um campo problemático. O aprender entra em uma gênese do ato de criar, e aí se reside sua própria dificuldade, seu problema, suas questões. Não se trata da inteligência e nem de adquirir uma verdade sobre o que há no aprender. Só se aprende em ato, em criação, passando por um efeito de violência que desfaz todas as formatações do senso comum. Então, eu agradeço novamente, eu termino a minha fala aqui e abro aí para o diálogo, para a conversa com vocês. E mais uma vez agradecer aos organizadores do evento, ao Samuel, à Alexandrina, e agradecer imensamente à Jaqueline. Obrigada, Remédios. Acho que nesse momento a gente pode organizar, então, se alguém quiser abrir o microfone. Vamos fazer assim, estamos nesse meio remoto, porque como os nossos corpos têm que lidar, inclusive, com essa tecnologia, né? Eu vou pedir que quem gostaria de abrir o microfone, então, que levantasse a mão, aí eu vou ver na ordem, mas se vocês também quiserem escrever questões, comentários no chat, eu também posso organizar essa participação. Então, eu vou abrir agora para as pessoas que gostariam de conversar e colocar questões para Remédios, tá bom? Então, fiquem à vontade. Samuel? Obrigado. Bom, professora Remédios, muito obrigado pela sua palestra, agradecendo também, novamente, né, a sua participação e ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de colocar 3 questões, tá? Já começa perguntando um monte também, enfim. A primeira questão refere-se na perspectiva deleuziana, como a questão do aprender está situado, ou pelo menos está sempre referido a ser uma atividade, uma consequência, ou estar no referencial da recognição. Aí eu pergunto, fora desse referencial da recognição, é possível falar em aprender? É possível continuar com o mesmo significante, preencher o sentido do aprender de uma outra forma? Ou, a partir da filosofia da diferença deleuziana, a gente também teria que pensar em um outro tipo de atividade, algum outro tipo de atitude em relação a isso que, tradicionalmente, na recognição chamamos de aprender? Ou seria alguma outra coisa que nem daria para utilizar o mesmo campo, né? Minha pergunta é no sentido se
se é suficiente dizer aprender por Deleuze é outra coisa, ou também não é nem aprender, seria algum outro termo. A segunda questão, né, que não é bem uma questão, mas eu gostaria de ouvi-la, se você tem pensado alguma coisa, como uma pauta de pesquisa. Por quê? Porque a questão dos encontros, né, e acho que a Jaqueline referiu um pouco isso, a gente já os encontros eles são raros, eles são difíceis, mesmo quando os corpos estão em interação e movimento entre si, uns próximos dos outros. Nesses formatos novos que parecem vir, como o ensino remoto, o ensino híbrido, a questão online que nos aproxima em termos de distância. Por exemplo, esse nosso evento vai ter professor do norte, tem professor do norte, vai ter do nordeste, do sudeste, enfim, de diferentes estados, participantes de diferentes pontos do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nesses formatos online, são possíveis esses encontros, é possível esses encontros que desarranjem esses formatos cognitivos, de alguma forma, né? Se existe, assim, eu tenho pensado alguma pauta de pesquisa em relação a isso. E minha terceira pergunta é a referência na hora da sua apresentação, que a Jaqueline falou do projeto Brutos Desenhados. Eu queria saber um pouquinho mais a respeito do que seria esse projeto. Muito obrigado. Então, vou começar pelas últimas questões, que ainda está fresca aqui, porque a primeira, depois, quem sabe a gente, se eu não entendi direito, você pode repetir. O Brutos Desenhadores é um coletivo, né, que eu faço parte aqui em Belém, e, bom, reunimos umas 6, 7 pessoas do curso de artes, que eu também faço parte da pós-graduação em artes aqui da Universidade Federal do Pará, e todas as sextas-feiras a gente reúne para desenhar. Desenhar, conversar, trazer questões do trabalho, pensar em nossas atividades, e também trazer questões dos nossos problemas diários, né? Então, essa atividade ela gira em torno desse trabalho com a narrativa. Em algum momento, nós também trabalhamos com o desenho e a escrita. Hoje, nós estamos investindo um pouco mais no trabalho com o desenho e narrativas. As narrativas são livres, são associações livres, não tem um diálogo específico a ser colocado, a ser dito, mas é um exercício poético que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Essas pessoas que trabalham comigo, uns são das artes visuais, outros do teatro, outros não têm relação formativa com a arte, mas se interessam pela arte. Então, é um trabalho que a gente realiza que, bom, não é um projeto formalizado, mas tem saído algumas questões aí, alguns trabalhos, catálogos, livros que estão sendo publicados em torno das obras que são gestadas nesses encontros de sextas-feiras, nas sextas-feiras, na verdade. Esse é o coletivo Brutos Desenhadores. E que a gente vem apresentando uma série de coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma página no Instagram que eu venho colocando em permanente atualização esses trabalhos que a gente vem realizando. Eu acho que é interessante a gente também divulgar, né? Como um exercício poético, né? de criação, de invenção, a tentativa também, inclusive, de desmontar esse traço tão racionalista que nos comporta nesses nossos corpos aqui dentro da universidade. Então, é uma forma da gente fazer um exercício poético. Sobre a questão dos encontros, em formato virtual, eu não tenho nenhuma pesquisa, mas muito mais sensações dos trabalhos que eu venho realizando, e eu acho que todos nós aqui,
seja na universidade, as tarefas que a gente vem fazendo, ou em eventos, né? Bom, a situação pandêmica, né, nos levou a esse tipo de alternativa e que, em certas maneiras, é uma forma de encontrar colegas, de permanecer ainda elaborando o pensamento juntos, né? Escutando o outro. E foi a única maneira que a gente encontrou nesse momento, embora a gente saiba que tem outras questões muito problemáticas, o adoecimento corporal, o adoecimento psíquico, né? Eu acho que cada um aqui deve ter passado por situações parecidas, né? Porque o trabalho também é um trabalho cansativo, exaustivo, é quase que insuportável você, por exemplo, dar uma aula de 3 horas nesse formato. É claro que isso traz consequências psíquicas e corporais terríveis, né? Mas eu também há possibilidade de forjar encontros outros. Eu acredito também que com uma certa dose de equilíbrio, vamos colocar assim, é possível que a gente encontre nesse formato, nessa modalidade de interação com os nossos colegas, com os nossos alunos, possibilidades de inventar outras formas, ou de agitar, inclusive, o nosso próprio pensamento, de produzir outras coisas. É só para retornar ao Brutus, né, esse projeto que você havia colocado anteriormente. No semestre passado, como as pessoas que participavam do coletivo não estavam vacinadas, todos, então a gente fez a opção por fazer esse trabalho em formato virtual. Então, todo mundo abria a sua câmera e nas 2 horas, 3 horas de trabalho, e você mostrava, né, o trabalho, ia conversando sobre o seu trabalho. Foi uma maneira dos nossos corpos produzir, né, inventar esse encontro e daí tirar uma potência de vida, uma potência de amizade, de afeto. Então, eu acho que com uma certa dosagem, no meio termo, né, equilibrando isso daí, a gente pode realmente trazer encontros interessantes e encontros inventivos. Sobre a questão do aprender, né, que tu diz nessa modalidade, veja se foi isso que eu entendi, né? Se ainda é possível falar de aprender ainda na perspectiva da recognição, né? Não foi isso? A minha pergunta era se a gente pode continuar. Para mim, aprender é claro que está na perspectiva da recognição. Eu queria saber na perspectiva do Deleuze, porque alguns têm colocado, o que o Deleuze fala sobre aprender seria a subjetivação. O que o Deleuze fala, o que poderíamos... Parece que é sempre uma preocupação em recolocar o sentido do que seria o aprender na perspectiva deleuziana. A minha pergunta é se o que fala Deleuze é alguma outra coisa que, de repente, até nos forjaria a pensar numa outra palavra, se já que o substrato do aprender está consolidado na recognição, se quando pensamos a partir da diferença, digamos assim, ainda esse aprender persiste, ou a gente teria que realmente pensar outras coisas, assim, sabe? Não sei se... Sim, eu não sei se eu entendi ou se eu vou conseguir te responder, mas, bom, é essa tentativa, né? Eu penso, né? E é inventar, é construir uma outra maneira, realmente, de produzir formas de pensamentos que não esteja tão impregnado, né, pela essa racionalidade fechada, até porque, né, nos escritos do Deleuze, ele convoca esse certo salto, né, dessa ideia do consciente para o inconsciente. Alguma coisa salta que não está na ordem do controle lógico,
alguma coisa salta que não está na ordem dessa inteligência, né? E que, bom, as práticas pedagógicas o tempo todo, os modelos, os métodos, enrijecer exatamente essas faíscas, né? Esse inesperado, né? E a gente, bom, entende, porque existe aí toda uma maquinaria cultural e social que exigem esse ajustamento, né? Mas o que Deleuze faz a crítica e nos convoca é a invenção de outras formas mesmo de lidar com essa questão. A gente sabe que na pragmática cotidiana da escola, esse é um processo difícil, mas é possível fazer com que o exercício do pensamento seja instaurado como um exercício criador. Eu acredito nessa possibilidade, né? E eu penso que a atração desse autor, né, o que nos mobiliza nessa leitura desse autor é exatamente essa possibilidade de investir nesse exercício de um pensamento outro, que não seja apenas um exercício que passe pelas molduras formalizadas, né? Bom, não sei se eu te respondi, mas acho que é por aí. Muito obrigado, professor. Sim, obrigado. Bem, aqui a gente, Alexandrina, você gostaria de falar? Você levantou a mão. Bom dia, Remédios, muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço, Alexandrina. Foi ótima a sua fala. Eu queria aproveitar, assim, eu vou um pouco no gancho aí do Samuel, porque acho que para a gente conversar, acho que nem é uma pergunta propriamente dita, mas de ouvir você, porque quando a gente pensa, né, nessa perspectiva deleuziana do aprender, nessa perspectiva do aprender como um processo quase que estético, né? Que é um processo de invenção, de criação, melhor dizendo. Então, dentro dessa perspectiva, como que fica a questão do ensinar? Porque o ensinar, quando a gente pensa, né, na perspectiva da maquinaria escolar atual, está muito vinculada à ideia da recognição, né? Que eu ensino a olhar aquilo que já está posto, né? É o processo da recognição. Quando se desloca essa ideia de ensinar e aprender como coisas articuladas para um aprender numa perspectiva, né, mais estética, o que ocorre com o ensinar, né? Quer dizer, se o aprender é garantir encontros, o que é o ensinar nesse processo? É uma questão interessante, né? Que, bom, eu penso que a gente tem que caminhar nessa mesma perspectiva, né? O ensinar, ele também não passa efetivamente por uma comunicação retilínea entre professor e aluno, bom, geralmente os professores chegam a achar que a transmissão, ela se dá de forma imediata, né? E não compõe aí nessa relação o que pode saltar, o que pode ser de inesperado. É claro que o professor ele tem o seu trabalho, ele deve se preparar, né, para oferecer ao seu aluno o melhor dentro desse processo de ensinar, mas entendendo que efetivamente ele, o professor, também está junto nessa composição de experiência. Ele também está experimentando. Então, não é só o aprender que vem num componente estético de criação, mas também o ensinar.
esse professor que chega na sala de aula, que prepara as suas atividades, né, que vai conversar com seu aluno, vai dialogar com seu aluno, ele também ali, naquele espaço, ele deve pensar que naquela perspectiva de ensino, ele também é um aprendiz, ele também está se auto-ensinando em conjunto. É difícil para muitos professores, né, lidarem com essa questão de dizer, bom, eu também sou um aprendiz, eu também, isso que eu estou ensinando, ele também pode ser desmontado, pode ser reconduzido, problematizado. Então, eu penso, Alexandrina, não sei se também eu estou te respondendo, mas, bem, eu não, a minha intenção não é efetivamente responder, mas aqui pensar junto, aqui com vocês, né? Se também é por aí, né? Então, o ensinar tem que estar nessa mesma sentido provocativo, né? Esse sentido estético alargado, no sentido de você sentir o espaço, perceber o espaço da sala de aula, o espaço da escola, esse espaço que o professor também inventa para si e que experimenta junto com o seu aluno, né? E essa composição realmente de experimentação, eu acho que passa por aí, eu penso que passa por aí. Obrigada, Remédios, perfeito. Que eu acho que é mais pensar, talvez, né, o ensino não como um processo de transmissão do conhecimento, do saber, perfeito. mas de promoção de encontros, né? Exatamente. Perfeito, muito obrigada. Remédios, eu vou trazer aqui, a Ana Lúcia, ela fez um comentário aqui no chat, e eu vou falar um pouco junto com ela, que também era algo que eu estava pensando, né? Na discussão que você vinha fazendo aí, com a questão da pergunta, como aprender a partir da diferença, isso que o Samuel trouxe, quais as outras possíveis maneiras fora da recognição, a Ana Lúcia, ela traz assim, seria, por exemplo, pensar no movimento do inédito viável do Paulo Freire, e junto com ela, é interessante, a sua fala traz essa ideia do aprender como uma desestabilização desses lugares cristalizados, né, que são postos aí por um fazer cognitivo. Então, tem o lugar de ensinar, o lugar de aprender. Então, se de certo modo, Paulo Freire também já digamos assim, ele já estava trazendo um pouco também um deslocamento, né, desses lugares, ou um tensionamento desses lugares. Então, se você quiser comentar. Pois é. O Paulo Freire, né, tem... Bom, eu não gostaria de fazer essa junção, mas mais um diálogo mesmo, porque, bom, o Paulo Freire tem todo, né, um trabalho pedagógico específico, toda a sua pedagogia, ela tem uma fundamentação filosófica diferenciada dessa, digamos assim, da perspectiva da diferença do Deleuze, mas realmente concordo, o Paulo Freire já vinha realmente trazendo e convocando outros formatos de pensar a educação, né, que ele chama de pedagogia bancária, né, essa pedagogia realmente da transmissão, né, de um conteúdo muitas vezes desvencilhado da vida, da história, da cultura de certos indivíduos, né, certas pessoas, né? Então, realmente o Paulo Freire já traz toda essa convocação, né, de crítica, na verdade, uma crítica muito corrosiva a essa pedagogia conteudista, pedagogia formal, né? Ou podemos dizer essa pedagogia recognitiva, né? Por que não, né? Penso que é por aí. Certo. Eu vi aqui a Virgínia havia levantado a mão. Virgínia, você quer falar? Era mais na linha da professora Alexandrina, então depois eu baixei a mão porque eu não sabia para que lado a gente estava, né, conversando, mas então retomando. Mas a nível de comentário também, primeiro agradecer o texto, acho que foi um texto muito forte, assim, nos coloca a pensar em várias questões.
E me fez pensar o quanto é um ato de coragem, me pareceu, abraçar o fragmentário e o acaso que vem junto com a filosofia da diferença, né? Então, essa colocação do professor num lugar do não saber, na convivência com o não saber, né? E esse não saber invadir o espaço da sala de aula, o quanto isso é corajoso, né? Me pareceu, assim, pela fala e pela força. E eu queria trazer, então, duas questões, mas não em forma de questão necessariamente, mas realmente para a gente poder pensar um pouco. Uma que tem me acompanhado nos últimos 2 anos, que não é minha questão, é da professora Sônia Clareto, mas que eu, desde lá, tenho pensado muito quando eu leio, quando eu estudo e quando eu estou em sala de aula, que é como preparar o corpo para o acontecimento, né? E isso eu trago pensando para a sala de aula, assim, como preparar esse espaço da docência para lidar com o não sabido, com o fragmentário, com o acaso, com tudo isso que invade uma sala de aula, né? E a segunda questão, que é uma questão que me fazem, e aí é até um pouco engraçada, me parece, que muitos colegas meus que já me disseram que quem estuda filosofia da diferença, né, eu trabalho em sala de aula, em ensino fundamental, e eles dizem, então, se tu acha que o professor não é a pessoa que vai conduzir o ensino, não é a pessoa que vai direcionar a aprendizagem, não. Então, o que tu faz, né? Como que tu prepara uma aula? Qual é a tua função como professor, então, né? E eu vou defender a tese agora no início de dezembro, né? Então, eu pensei um pouco sobre isso para a elaboração dos textos finais da tese, mas eu gostaria de ouvir um pouco isso, assim, que eu acho que se relaciona com essa questão da preparação do corpo para o acontecimento, né? Como lidar com o imprevisto, né? Para dizer assim, com as intensidades, enfim. Obrigada, professora, mais uma vez. Uma boa pergunta, viu, Virginia? Bem, eu também concordo com você. Eu acho que realmente é um ato de coragem, né? Inclusive, é um ato de coragem a gente que inventa fazer leitura desses autores. Também é um ato de coragem. Inventar esses eventos também é um ato de coragem, né? Concordo plenamente com você, né? Mas, bem, eu vou colocar uma perspectiva, assim, bem particular, talvez esteja próximo aí da tua, né? Bem, eu não acho que o professor não tem que se preparar, ele tem que se preparar sim, né? Não é uma questão de dizer, bom, eu vou lá para a sala de aula e vou deixar as coisas acontecerem, né? Bom, o que surgir aqui eu vou fazer, eu vou promover minha sala de aula no que surge. Não creio nessa questão. O professor tem que se preparar, sim, e estudar bastante, preparar seu material, né? Entender do que você está fazendo, e procurar ao máximo fazer isso com coragem, com trabalho, com ética, né? Então, eu acho interessante isso, eu acho que a tua tese deve estar passando por aí, né? Que não é pensar a filosofia da diferença e dizer, bom, eu não vou preparar nada, eu não vou fazer nada e vou lidar aqui, porque até mesmo o improviso, ele precisa ser preparado, ele precisa realmente no sentido, você precisa estudar. Eu vou colocar isso aqui bem... Aqui, inclusive, eu estou orientando um trabalho de dissertação lá no programa de artes, e que a moça está trabalhando exatamente com essa ideia de improviso. Como trabalhar o corpo para o improviso. Então, o argumento dela é que, bom, se fala de improviso, então a gente acha que não tem que se preparar, não tem que ter um estudo, não tem que ter um planejamento, né? O que ela coloca é exatamente isso. Até para um improviso você tem
que estar preparado, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Então, o professor, ao entrar no espaço da sala de aula, ele não vai entrar no espaço da sala de aula sem ter o domínio necessário para a disciplina que ele é convocado, que ele é colocado ali. Né? É claro que ele vai ter que se preparar para isso. Mas o imprevisível sempre atravessa as nossas vidas e sempre atravessa o espaço pedagógico. Quem é professor aqui sabe muito bem disso. Às vezes a gente passa um ano, um semestre, fazendo um planejamento de curso, escolhendo textos a dedo, bonitinho, literatura. Quando a gente chega na sala de aula, alguma coisa aparece ali que nos convoca a reconduzir aquele processo, e a gente só vai reconduzir esse processo porque nós fomos antes preparados, ensaiamos antes para isso. Se não tivéssemos feito todo esse trabalho de ensaio, de estudo, eu digo ensaio aqui de estudo, né? Porque a gente ensaia uma escrita, um texto, né? Não vem só de uma vez. Né? Uma aula não vem só de uma vez. Então, às vezes, você começa uma aula de um jeito, no outro encontro você faz de uma outra maneira, porque, sei lá, surgiu alguma coisa na sala de aula que convocou o professor a remanejar uma outra questão. Então, eu acho muito interessante, sim, o que você coloca, preparar o corpo para acontecimento. E o professor realmente não entra no seu espaço, no seu locus de trabalho, sem produzir esse ensaio. Eu acho que tem que ensaiar muito, sim. Sabe? E eu acho muito bonito isso que tu colocas aqui na tua fala, preparar o corpo para o acontecimento. Embora não se saiba quando esse acontecimento vai se dar, né? Mas quando ele acontece, a gente sabe como... Sabe, entre aspas, porque ninguém realmente nunca efetivamente tem esse saber, né? Esse saber nunca está tão ajustado assim na gente. Eu penso que é por aí, sabe? Bom, eu não quero te responder, eu quero conversar mesmo, viu, Virginia? Aqui não é uma resposta, mas muito mais um diálogo com essa pergunta muito provocadora, né? E eu penso sim, concordo contigo, que é um ato de coragem. Aliás, eu penso que é um ato de coragem todos os dias nós, professores, entrarmos na sala de aula. Porque quem está no espaço da escola sabe que não é fácil, que o professor ele tem que estar todo dia se reinventando, se reconduzindo. É um ato de coragem, sim, a gente está nesse espaço, nesse enfrentamento político também, porque é um enfrentamento político diário que a gente tem. Então, eu agradeço, inclusive, por esse diálogo, por essa pergunta que estás me fazendo também pensar agora. Auarte, eu não sei o nome, né? Para mim aparece Auarte. Como é seu nome? Na verdade, como eu entrei com o meu coletivo Aurarte, não saiu o meu nome, é Leônidas. Leônidas, obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a fala da professora Maria dos Remédios, gostei muito. E o que me evocou, vamos dizer assim, nessa fala, coincidentemente eu estava com o Platô 1 do Deleuze aqui em cima da minha mesa, e me veio essa imagem da árvore, né? Que o Deleuze fala muito, que a gente tem plantado uma árvore na cabeça, né? No cérebro, né? E como é difícil a gente se desvencilhar, né, dessa ideia. Ele vai usar toda uma metáfora da biologia para tentar engendrar, vamos dizer assim, a lógica do rizoma, né?
Ele vai falar, então, que o pensamento não é arborescente, né? E o cérebro não é muito mais uma matéria enraizada, né? Nem ramificada. Né? Então, essa imagem que a gente tem, a tua fala, essa ideia do aprender, do ensinar, me vem muito essa imagem da árvore, né? Que acho que a grande maioria dos professores, os cursos de pedagogia, de formação de professores, eles ainda estão calcados nessa ideia de que é possível a gente planejar uma aula do início, né, com início, meio e fim, né, pressupondo que os alunos, né, estão num certo nível cognitivo homogeneizado, né? E a gente tem autores anteriores, inclusive ao Deleuze, como o próprio Vygotsky, né, que vão falar de que os alunos aprendem, né, em tempos diferentes, né, e que uns ensinam os outros, né, o professor não é mais aquele que está no lugar, no centro, né. Então, na verdade, assim, não é nem propriamente uma pergunta, não sei se é um comentário, mas me veio essa fala do Deleuze, essa escrita do Deleuze e do Guattari. A gente tem que lembrar, né, que Mil Platôs foi escrito a 4 mãos, né? Na verdade, não é uma obra só do Deleuze, é do Guattari, e eu vou me dar ao direito, né, de ler um pequeno trecho, né, que ele fala o seguinte: muitas pessoas têm uma árvore plantada na cabeça, mas o próprio cérebro é muito mais uma erva do que uma árvore, né? E aquela ideia de árvore daninha também, né? Aquela coisa que pode remeter a gente também à educação menor, que vai falar o Silvio Galo, né? De que a gente sempre tem essa ideia de uma ciência maior, né, que se coloca como reinante, né? Como aquela que posterga, né? Aquela que está sempre dizendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, né? E em que tempo tem que ser feito, né? E os tempos são diferentes para cada pessoa, né? Então, me veio muito, assim, que é bem o início do Platô 1, do volume 1, que, na verdade, no Brasil foi fragmentado, né? Em francês, a gente só tem Mil Platôs, é um único volume, né? Muito grosso, né? Mas no Brasil a gente fragmentou. Aqui no Brasil a gente tem Mil Platôs, o volume 1, que, na verdade, explora muito essa questão da imagem da árvore, né, e do pensamento, né, de como a gente ainda está colonizado por essa ideia dessa árvore plantada na cabeça, né, como é difícil a gente engendrar outras formas, né, de ensinar e de aprender em sala de aula, né. Então, acho que a fala da Maria dos Remédios me remeteu muito ao modo como o Deleuze e o Guattari, particularmente, trabalham essa questão. É isso. Com certeza. É verdade. Ainda estamos colonizados, mesmo com essa árvore que você coloca aí, né? Mas estamos fazendo esses exercícios, desses deslocamentos. Eu acredito que já tem aí algumas experiências, trabalhos, pessoas envolvidas na tentativa de produzir essa desmontagem, né? Mas realmente ainda é difícil, é muito difícil no chão da escola, é difícil, né? O Silvio trata essa questão, né, Alexandrina? A gente que tem aí nosso mestre, Silvio Galo, ele, como você colocou aí, ele tem um texto bonito, né? Me parece que é currículo rizomático, né? Essa ideia, essa defesa do currículo rizomático e essa aposta, né, que o Silvio faz na educação, na possibilidade da gente produzir aberturas, convoca outras tentativas, outras práticas, outros desafios e a coragem, né? E, bom,
para usar agora um verbo que aliás, que fizeram o verbo, a esperança, a pedagogia da esperança do Paulo Freire, que hoje se utiliza esperançar, né? Bom, eu acredito nessas possibilidades, nessas aberturas, senão não estaríamos aqui. Eu acho que, né, todos nós, é a tentativa realmente de fazer com que essa educação tão dogmática, ela seja também atravessada por uma sensibilidade outra, né? Mas bem interessante isso que você traz, essa lembrança, e passa por aí mesmo. O diálogo é convocado hoje aqui com vocês. Cláudia? Oi, bem na hora tocou o telefone, meu Deus do céu. Mas eu quero agradecer a professora Maria dos Remédios. Primeiro, eu quero saber se a gente vai ter acesso a esse texto para poder ler com calma, né? Se a senhora vai disponibilizar, né? Mas eu queria puxar um pouquinho a questão da Virgínia, né? Chamar atenção também, porque por mais que já tenha vindo lá do Inédito Viável, do próprio Vygotsky, essas aberturas, né? Eu acho que a partir do Deleuze ali há uma intensidade para a gente perceber as forças que atuam numa sala de aula, né? Para esses inéditos, para aquilo inusitado, né? Que podem vir a ser a potência da aula daquele dia, né? Mas chama atenção também para essa questão do planejamento, porque essa é uma grande crítica que vem, né? Então vocês, né, vão para lá, vão ver o que acontece, né? Vão só no movimento, enfim, não se trata disso, né? Dessa preparação. Acredito, e gostaria de ouvir a senhora um pouquinho, que há de se provocar esses encontros, mas que não haja garantia. A gente sabe que não há garantia. Mas a gente, como professor de matemática, precisa colocar a matemática sobre a mesa, né? Ela, enfim, e está aberto para o inusitado de todas as ordens, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu faço, né, que, como professor de matemática, e também que a senhora falasse um pouquinho dessa decepção como uma linha que pode abrir, então, passagens que a senhora traz. E não esquecer do texto, se dá para disponibilizar. Eu não sei como o evento vai... Talvez a Alexandrina e o Samuel possa colocar aqui, mas eu não sei como é que vai ser disponibilizado. Isso. A respeito dos textos, depois vamos fazer um e-book do evento, em que nós vamos chamar os apresentadores todos e os grupos de trabalho, enfim, a gente vai organizar uma obra em relação ao material. Então, nós estaremos entrando em contato com todo mundo que apresentar trabalho, apresentar palestra, enfim, para disponibilizar um texto que será editado no formato de e-book referente à questão do evento. Então, sobre a questão desse inesperado, né, a gente já colocou aqui, eu acho que a gente já com o diálogo aí com a Virgínia, com a própria pergunta do Samuel e da Alexandrina, mas essa questão da decepção como linha de passagem, né, no sentido de que, bom, como eu coloco aí no meu texto, né, bom, a escola, se a gente for levar para um lado pragmático, né, a escola o tempo todo ela quer resultados, né? Então é todo um processo avaliativo visando determinados resultados. As matérias, por exemplo, hoje a matemática se tornou uma matéria fundamental a partir da base comum curricular, né? Então, veja a condição dos professores de matemática estão colocados, né, nessa função a partir da legislação, desse documento oficial, né? Como se a matemática pudesse resolver todos os problemas da precariedade da educação no Brasil, né? E, bom, o professor entendendo que não é bem por aí, que a coisa passa muito mais, por uma questão muito mais complexa,
que não é só uma questão de português e matemática, que pode formar, que pode educar uma pessoa, um sujeito, um cidadão, vamos dizer assim, né? Isso já coloca a decepção nessa ordem das passagens. No sentido de que, bom, se não é por aí, a gente tem que produzir uma outra coisa, a gente tem que inventar uma outra coisa. Aí você pode me perguntar, mas o que seria essa outra coisa? Eu não tenho a fórmula dessa outra coisa aqui, né? Mas o que se entende é que a educação matemática, do jeito que foi trabalhado na escola, ou que ainda é trabalhado dentro da escola, ela não se sustenta mais, porque senão já teria resolvido muitas coisas aí com o problema da educação matemática. Aí, então, a gente já compõe essa linha da decepção. Dessa forma, já não dá mais jeito, então não tem mais condições, temos que promover uma outra perspectiva, uma outra linguagem, uma outra noção de ensino, como se dá a matemática, né? Outros formatos, né? Outras maneiras, isso aí, eu acho que os professores de matemática, é necessário que convoquem isso para si, principalmente esses professores da matemática que não enxergam, que não vejam o ensino de uma forma tão dogmática. E, bom, ainda é difícil. Eu tive agora defendendo uma tese de doutorado em que a moça estava trabalhando processos narrativos, trabalhando um conceito do Michel Foucault, a escrita de si na educação matemática, e que teve, bom, um certo enfrentamento dessa tese, porque efetivamente o que isso tem, né, de efetiva relevância dentro da educação matemática, quando se pergunta, por exemplo, desse posicionamento ético do professor, mas também desse posicionamento político desse professor de matemática com relação à sua forma de lidar com o ensino, de lidar com a sua prática pedagógica, porque é senso comum achar que basta os professores terem a noção efetiva, importante, de como desenvolver um cálculo, de como, bom, formular uma questão matemática, e que isso necessariamente é o que deve ser feito dentro do espaço da escola. A gente já viu, e os professores de matemática que são formados em matemática sabem disso, já conduziu para um fracasso, para uma decepção. Então, bom, dentro dessa perspectiva, entender que a decepção também faz parte do processo educativo, faz parte do processo pedagógico, é aí que o professor deve se apropriar dessa perspectiva na construção de outros formatos. Cada vez mais eu penso que não dá para se trabalhar conteúdo nenhum sem levar em consideração outras questões, outros saberes. Eu venho me convencendo cada vez mais da necessidade do diálogo, da conversa, da partilha com outros colegas. Não tem como mais a gente ficar dentro do espaço da escola achando que só meu campo disciplinar ele dá conta do fazer pedagógico. Cada vez mais eu aposto nesses encontros com outros conhecimentos. A gente também enfrenta, por exemplo, na própria filosofia, essa dificuldade, né? Quando a gente sabe, por exemplo, que a filosofia ela já nasce dialogando com outros conhecimentos, né? E o Deleuze, né, nesse autor que nos interessa, ele sempre nos convoca e convoca na sua filosofia o não filosófico, assim como eu acho que a matemática, eu penso, né, que a matemática, o ensino da matemática, o próprio ensino das ciências, ou o próprio ensino da filosofia, deve convocar também
ao não saber matemático, ao não saber filosófico. É claro que o professor tendo clareza do seu elemento específico, porque eu, da filosofia, não tenho o elemento específico do professor da matemática. Mas, bom, isso não quer dizer que não possa haver diálogo, né, entre essas... Então, eu penso que é por aí, viu, Cláudia? Não, eu coloco mais uma vez, eu não estou aqui na posição de responder questões, mas de me colocar em diálogo e em conversa, porque eu acho esse negócio de responder muito, sabe, assim, muito complicado. Parece assim que você está dando uma resposta formalizada. Longe de mim essas respostas fechadas, né, mas muito mais um diálogo. Obrigada, professora. Mais uma conversa mesmo. Bem, aqui acho que é importante também ressaltar, né, Remédios, porque nesse diálogo que nós estamos nos propondo nesse encontro, e eu acho que todos que estão aqui já há algum tempo, é a importância, quando a gente fala em colocar questões, perguntas, né, quando você fala muito desse fazer pragmático, normalmente nós, professores de matemática, na nossa própria formação, somos atravessados por esse fazer pragmático. E quando a gente se coloca, acho que desse diálogo, acho que é muito relevante, muito importante, o que nos faz deslocar mesmo, né? Exatamente essa ideia de desestabilizar. Tem uma fala de uma professora aqui que eu vou trazer, mas acho que antes eu gostaria de colocar do que eu estou falando dessa desestabilização. Aí eu gostaria de trazer um pouco, assim, essa experiência que eu trabalho com formação matemática nesse momento, isso tendo essa experiência de dar aula de matemática para ingressantes indígenas. E, anteriormente, já há algum tempo, eu discutia essa questão do silêncio, né, nessa interação, né, aí com estudantes indígenas, e quando eu me vejo, eu acredito que todos os professores que tiveram que experienciar esse lugar, né, desse ensino remoto, né, dessa interação virtual, eu me vi em vários momentos, isso falando com outras turmas, que eu virava para a turma e falava assim, gente, eu estou dando aula para um monte de letrinha, né? E é nesse momento que a gente vê esse cansaço do professor, porque precisamos do corpo, precisamos dos olhos, precisamos de outras sensações para poder acontecer. Então, quando a gente se vê nesse formato, a gente tem que se reinventar, porque, de certo modo, a gente foi privado, né? E nesse contexto aí com os estudantes indígenas, como o silêncio ainda foi mais desestabilizador. Eu acho que o silêncio também deve ter aparecido em outras experiências do ensino remoto. Então, ouvindo a sua fala, né, é interessante o momento em que algo acontece. E num determinado momento, foram os próprios estudantes indígenas que quebraram o silêncio da forma deles. Então, eu, como professora, eu me vi assim, nossa, eu estou aprendendo alguma coisa, porque eu estava me sentindo extremamente incomodada. Então, quando na sua fala você traz os ruídos, então pensar o silêncio também como um ruído, né? Um ruído nessa relação aí desse ensinar, aprender. Então, eu gostaria de fazer esse comentário, não sei se você gostaria de falar sobre essa questão, na verdade, eu queria trazer mais como um comentário mesmo, e como isso nos move, e ainda mais sendo professores de matemática. Nossa, olha, essa coisa do silêncio, né? E realmente, eu partilho contigo, né? Mas é um silêncio que está ali nos provocando, né? O que está acontecendo? O que está, né? O que está... A gente fica, realmente isso acontece. Aquelas janelinhas fechadas, você não sabe com quem está dialogando, se tem gente ali do outro lado, que interação está sendo feita, até porque no transcorrer dessa prática de ensino, o que eu tenho visto, eu não sei se essa experiência aí que você vivenciou também, Jaqueline, mas eu tenho escutado o aluno dizer assim, eu estou no ônibus, professor, escutando,
eu estou no hospital, eu estou agora no trabalho, eu estou numa fila de banco. Né? Então, qual é o sentido desse silêncio? Esse silêncio é porque você realmente não está escutando mesmo o que está sendo colocado ali, o que o professor está dando, né? Está trabalhando, você não está promovendo nenhum tipo de interação com aquele outro que está ali, porque eu não entendo como é que alguém possa assistir uma aula numa fila de um banco ou dentro de um ônibus. Isso, para mim, sabe, não é você estar assistindo uma aula, você está fazendo uma outra coisa, mas você não está interagindo com esse espaço aqui, mesmo que virtual, ali com aquela pessoa que está trabalhando com você, convocar os sentidos do silêncio, sabe? Porque que sentidos são esses do silêncio? Porque quando você realmente está ali sentado na sua casa, escutando o professor trabalhar, e você não consegue se expressar pela palavra, mas pelo um corpo silenciado, isso é uma outra coisa. Agora, esse silêncio, por exemplo, na sala de um corredor esperando o fulano entrar na cirurgia, sabe? Entendeu? Ou porque você está num banco, na fila de um banco. Então, assim, o ensino remoto tem mostrado algumas questões para nós de ordem muito difíceis, assim, sabe, de entendimento. Porque como é que ele efetivamente está se dando? Como é que esse espaço está sendo conduzido, não só pelo professor, porque a gente fala aqui do lado do professor, mas o outro lado, o aluno. Geralmente a gente está falando, né, pelo lado do professor. De todas as formas, seja a modalidade de silêncio que for, ele sempre nos provoca, né? O silêncio, ele sempre nos provoca porque ele aciona alguma coisa, aciona a pergunta, o que está acontecendo? Então, há sempre um incômodo, né? Nessas diversas formas de silêncio, o silêncio também pode ser, pelo menos eu aprendi isso no contexto com os indígenas, não nesse ensino remoto. O tempo é maior porque se você falou, e eu estou aqui nessa situação de aprender, eu preciso de um tempo para pensar sobre o que você pensou, que você está colocando. E a gente sempre tenta preencher o silêncio, né? Talvez parar para tentar compreender essas diversas formas de silêncio. É verdade. Olha, eu tenho uma experiência, porque, bom, eu nunca trabalhei com a turma indígena, mas eu tenho escutado alguns relatos de alunos meus que vão, inclusive, para certas turmas, né? E se deslocam e vão para a aldeia. Bom, para trabalhar filosofia, para trabalhar arte, algo assim do gênero, né? E eles têm colocado essa questão do silêncio, né? Eu tenho entendido que perpassa por um outro tempo, por uma outra composição, não sei, mental, corporal, né? Bom, o professor sai de uma cidade e vai para uma aldeia que tem outra modalidade de vida, de existência. Chega com uma linguagem que muitas vezes não é a linguagem dessa cultura, desse modo de vida. É claro que tem que se instaurar uma outra linguagem aí. Talvez uma delas seja o próprio silêncio, né? Eu tenho escutado isso de algumas experiências de alguns alunos meus. Não sei muito bem como tratar essa questão, porque eu particularmente, nunca tive experiência para dar aula para uma turma de indígena, né? Então, o fato é que, por exemplo, aqui na minha região, que é uma região atravessada por águas, né? E eu tive a oportunidade a universidade, ela tem vários
campos aqui no interior do Pará. Então, tem região que, para eu chegar até nesse polo da universidade, eu tenho que atravessar um barco maior e depois um barquinho menor. E é claro que quando você chega nesse lugar, né, o meu corpo, que é urbano, estranha esse tipo de coisa. Primeiro que eu estou atravessando um rio, que é uma outra, né? É uma outra modalidade, o corpo já aciona uma outra coisa. Então, aqui a região, nossa região, nós tem uma especificidade muito grande, né, em termos de deslocamentos, em termos de cultura. E eu estou falando em termos de culturas, porque eu estou falando de uma região que você pode usar diferentes perspectivas, diferentes modalidades. Se em um local, por exemplo, o alimento é o peixe, em outro local, por exemplo, o alimento é o açaí. Então, é claro que esse ensino colonizado que a gente tem, né, um corpo que tem um modo de existir, de habitar o mundo, né, esse nosso corpo ele foi treinado numa formatação, numa cultura, numa escola diferente completamente de um corpo, por exemplo, de um ribeirinho, de um corpo, por exemplo, de um indígena que vive na aldeia e não na cidade. Então, e os silêncios a gente tem que, eu penso que a gente não tem que ver como uma coisa negativa, né? Não como uma coisa ruim, mas fazendo um julgamento de valor, né? Mas como uma linguagem também. Uma linguagem... Ela faz parte, né? Com certeza. Veja, estou me alongando. Alexandrina, você levantou a mão. Ela já baixou, eu estou chamando. Não, é que a Remédio já até comentou, né? Porque esse incômodo do silêncio, porque para nós, né, assim, urbanos, né, diferentemente dos indígenas, provavelmente também dos pescadores, o silêncio, ele é uma exclusão do outro, né? É um descaso em relação ao outro. A gente sempre fala esperando a interlocução do outro. E essa interlocução, ela é quase imediata, né? Ela não tem esse tempo. Ao passo, né, e a Jaqueline, conversei várias vezes, né, com ela sobre isso, para os indígenas, e imagino que para outras culturas também, esse silêncio é parte da fala, né? Porque faz parte desse silêncio pensar, encaminhar, e isso é parte dessa interlocução, e nós excluímos isso da nossa interlocução, né? O que nos leva, muitas vezes, a falar muitas besteiras, né? Mas, enfim, eu acho que é um choque cultural, sem dúvida. Acho que é por aí, sim. Kátia? Kátia, você está com o microfone fechado. Acho que... Olá, Kátia. Como vai? Oi, Remédios, tudo bom? Tudo bom. Espero que Estamos você aqui esteja por bem perto, também. né? Pois é. É uma conversa, como você não conversa, né? Trabalhei também um bom tempo com a educação do campo. Aqui eu moro em Castanhal, acaba também sendo um reflexo, né? A redondeza. E esse momento agora, né, de que nós estamos passando, eu tenho visto esse silêncio também como um momento que eles utilizam para colocar muitas das suas fragilidades. E o que a Remédio estava colocando, né? Eu acho que a gente está passando mais um momento de escutar essas fragilidades, que é no momento que eles estão utilizando esse espaço de aula, né? Sem priorizar o que a gente pensa que eles deveriam priorizar, porque nós estamos pensando numa prioridade que eles deveriam quanto à universidade,
e eles não vão nesse caminho. E eles encontram esse momento para poder se refugiar na sua vida. E aí eles querem colocar nós também nisso aí. E aí eles vêm colocando as perguntas, vêm colocando as suas dificuldades diárias. Então, eu tenho percebido que ele vem buscando muito mais o professor, ou a professora pessoa, né? Mais do que aquela pessoa que ensina algo, que ensina matemática. Eu tenho visto muito mais isso, né? O tempo todo, ele tem nos buscado como essa pessoa. Eu não vejo se vocês estão vendo desse modo, né? Eles em sala de aula. Eu, enquanto diretora, né, também tenho percebido muito isso. E é uma dificuldade, e tem enfrentado essa dificuldade, ao mesmo tempo nós nos temos reinventado como professora, né? Como professora, nós temos nos reinventado quanto até os meios tecnológicos, a como repensar essa aula e repensar esse movimento de pensar o que viver em um novo formato de aula. Isso é muito complicado, por quê? Porque nós estávamos já pensando, eu principalmente, né, pensando nessa nova reinvenção, né, de uma professora, trabalhando com uma filosofia da diferença, discutindo em um novo movimento, e aí me passo nesse movimento aqui, em meio às letrinhas. Nós estamos uma boa parte aqui aberto, mas em sala de aula, em reunião, você só vê as letrinhas. Isso incomoda o professor, de certa forma, desestabiliza. Alguns, ao desestabilizar, faz crescer, faz desabrochar, mas outros eu não sei se diminui, se desacrescenta, eu não sei. Eu tenho conversado com muitos professores, isso eu não sei se tem acontecido a decepção do ensinar, né? Essa decepção que a gente, ao decepcionar, a gente vai crescendo nesse intuito de aprender ou não aprender, ou reaprender, né? Ou desaprender também. Então, eu vivo me decepcionando, e esse decepcionar é muito bom. O que a Remédio coloca ali, o texto foi maravilhoso. Então, isso que nós estamos vivendo é muito difícil para a gente e para eles, né? Até o nosso papel de professor, de professora. É isso só mesmo, é isso mesmo. Tem sido difícil, tanto para os alunos quanto para a gente. Eu tenho tido experiência de começar os meus cursos, as minhas aulas, e, bom, os alunos chegam e querem conversar, fazer quase terapia em grupo. Essa necessidade de dialogar, esse isolamento, né, tem colocado, inclusive, o formato, as maneiras com que a gente vem ensinando, vem trabalhando no espaço da escola, tem colocado realmente a gente a fazer essas reflexões. Quase os professores, a maioria dos professores chegam na sala de aula, entram e fazem o que tem que fazer e vão embora, e a escuta é quase que muito rara entre os professores, e tem nos convocado esse formato em algumas turmas, tem solicitado essa convocação, escutar um pouco, ter um pouco mais de sensibilidade. E a gente tem feito, geralmente, do ato pedagógico, um ato muito frio, em que, bom, não vou conversar, eu venho, tenho minha hora de entrar e a minha hora de sair, eu tenho que dar conta disso daqui, e em outro momento a gente conversa, mas no espaço virtual eu tenho realmente também sentido essa questão, né? Bom, tudo que está acontecendo no Brasil, não tem como a gente não silenciar e não pedir também a escuta do outro. Bom, todo mundo sabe o que a gente está passando, né? No Brasil, com esse governo, com o ataque que está acontecendo aos professores,
a ciência, a universidade, o conhecimento. Tenho alunos, por exemplo, o programa que eu faço parte, as bolsas foram cortadas assim, mais do que a metade, e tem alunos que realmente desistiram no meio da sua pesquisa, porque não tem como se deslocar ou fazer pesquisa sem bolsa, né? Bom, veja o enfrentamento, eu estou colocando só um exemplo, para não colocar outros, que eu acho que isso vocês já conhecem, mas para dizer que o nosso corpo e o nosso psiquismo tem sido violentado exageradamente nessa pandemia. Aí não tem como o professor hoje não fazer um exercício de escuta para com seu aluno. Não tem como. Só para poder complementar, e aí tem no bate-papo aí está falando sobre a questão da matemática, e a gente não pode deixar de ver que o professor de matemática, ele trabalha com esse conteúdo forma, né, esse conteúdo aí maquínico. Então, esse conteúdo que ele trabalha na graduação, em que o professor de matemática vai trabalhar cálculo, utilizando esses recursos, e muitos professores não estão sabendo utilizar, isso está dificultando também o relacionamento, está dificultando também essa interlocução e esses encontros com os conhecimentos, com os teóricos. Isso, praticamente, o que eu percebo, são em poucas aulas estão acontecendo. Por quê? Porque é algo que acontece, como é que eu posso colocar? Aos poucos. E aconteceu tudo, foi muito rápido. E os professores, muitos deles não conseguiram passar por isso, né? Então, os alunos que estão estudando conteúdo de matemática, principalmente pura e aplicada, eles estão também passando por um momento de sofrimento, não só os professores, que é isso, não só os professores quanto os alunos, porque é um conhecimento em que muitos desses professores, né, eu tenho conversado muito com os professores, muitos deles já estão bastante próximo, né, eles conseguem ter, mas quando vai discutir o conteúdo, eles acabam discutindo o conteúdo como se fosse presencialmente, e eles querem que os estudantes trabalhem como se fosse presencialmente. E isso tem impactado muito com relação a até o que você colocou aí sobre como aferir um conhecimento de modos diferentes, em momentos diferentes. Como aferir, né? Então, isso tem sido feito de igual forma como se fosse presencialmente. Então, tudo isso, eu penso que o que nós estamos discutindo aqui, a filosofia da diferença, poderia alcançar de outros modos, né, o professor a repensar como ele se constituiu como professor de matemática, como ele foi pensado para ser um professor de matemática, né? Mas muitos ainda se pensam daquela maneira forma mesmo, daquela maneira bem modelo. Claro que o conteúdo ele vai existir, ele precisa existir, mas como é que eu penso para trabalhar, como é que eu penso para discutir, para como eu estou em sala de aula, esse é que está a diferença, né? Então, esse é o nosso movimento com relação à educação matemática, em lugar em que a matemática está circulando. Então, essa é uma da minha grande preocupação, principalmente ainda quando eu estou com o diretor, até esse ano, né? São 4 anos que eu estou bem cansadinha, mas que me preocupa muito com relação a isso, transitando, conversando com os professores, né? E tenho alcançado algumas coisas, mas é importante que a gente pense que nós somos poucos nesse movimento, mas repensar e conversar com esses professores, né? Desculpa me alongar aí, tá? Bem, eu vi que o Samuel também levantou a mão, eu queria colocar para vocês que, como a gente iniciou antes, a gente já está chegando ao final, né, dessa conferência de abertura. Antes de passar a fala para a professora Remédios, Samuel, você quer falar antes ou
Fique à vontade. Isso. Então, não, só complementar o que a professora Kátia trouxe. Eu gosto assim, muito da filosofia do Deleuze, no sentido de entendê-la como, digamos assim, uma também herança da filosofia nietzschiana. Então, eu gosto muito esse caráter afirmativo das coisas e a questão da variação também que traz, né, no seu pensamento. E aí, quando, por exemplo, nessa discussão sobre matemática, por exemplo, não me sinto à vontade para negar algumas coisas do tipo, bom, a matemática é disciplina. Sim, a matemática é disciplina, mas a matemática é linguagem, a matemática é ciência, a matemática é prática, a matemática é jogo, a matemática é no sentido do próprio evento, ou seja, uma coisa é uma coisa, mas são muitas coisas, e cada coisa nos provoca um sentido distinto. Acho isso faz parte muito, inclusive, da poética, da própria composição do pensamento deleuziano, ou seja, a questão do sentido, ele vai ser dado de acordo com as condições de pensamento, com as possibilidades, condições de existência no momento em que aquele corpo está, de alguma maneira, articulando algumas formas de dar sentido, né, para o que acontece na vida. Então, eu acho que se existe uma ótica, por exemplo, das caixinhas em relação à matemática, sim, a matemática pode ser uma disciplina, um conhecimento engavetado, mas não é isso. É o conhecimento engavetado, mas é linguagem, é jogo, é texto, é enunciado, muitas coisas, né? E eu acho que isso é um pouco mais no sentido de entender de que a matemática ela pode ser afirmada, né? E não necessariamente a partir das suas afirmações que parecem-nos mais positivas, né? Acabamos de alguma maneira relegando também, negando e colocando em um outro saco algumas percepções vistas como negativas. E aí, se entramos nessa lógica do positivo e do negativo, não estamos voltando à questão da dialética e aquilo que, de alguma maneira, nos retorna à representação a qual estamos tentando desconstruir. Então, acho que tem muito essa questão de você afirmar pela variação de sentidos e significados que um conhecimento, uma linguagem, um texto, enfim, pode adquirir de acordo com a sua condição, né, de enunciação, de existência, de possibilidade, de afirmação. Não era só isso que eu queria destacar. Obrigado. Obrigada, Samuel. Então, eu passo a fala para o professor Remédios. Só, Jaqueline, já é para a gente finalizar? Isso, eu passo, okay. Se você quiser comentar essas duas últimas colocações, e a gente vai finalizando o encontro também. Eu acho que, bom, as questões que o Samuel colocou são super pertinentes, concordo plenamente. E, bom, esse diálogo nem mais específico com a matemática eu deixo para os matemáticos, né? Mas, assim, novamente, eu quero agradecer o Samuel, a Alexandrina pelo convite, agradecer também a Jaqueline pelo contato, é um prazer em conhecê-la, Jaqueline. Prazer também em conhecer, viu, Samuel? A Alexandrina, a gente já fica aí cruzando aí nos eventos, né? E, bom, quero cumprimentar aqui a Lucineide Nascimento, que é uma professora, colega aqui da UFRA, não sei se ela está aqui presente ainda, também a Kátia Liege, e cumprimento os outros, que eu sou terrível assim, para estar acompanhando em chat, né? Não consigo acompanhar, eu tenho dificuldade. E, bom, agradecer a todos os que estão aqui, que trouxeram essas perguntas provocativas, né? E esse diálogo muito interessante nessa manhã, né? E desejar aí para vocês a continuidade de um bom evento, e eu tenho certeza que vai ser, que, bom, só pelo título super provocativo, né? E eu vou tentar acompanhar nas minhas limitações possíveis, né? Vocês sabem que durante a semana é meio complicado, porque também a gente tem aula, tem outras questões, mas eu vou tentar me manter, caso não, com certeza o evento deve estar gravado em algum
acho que no YouTube, se eu não estou enganado, ou não, gente. Depois a gente pode acompanhar, né, Samuel? Novamente agradecer a presença de todos e vamos nos manter em diálogo, em conversa, e até breve. Muito obrigada, Remédios. Foi ótima a sua participação. Acho que foi muito boa a conversa também, né, Samuel? Excelente, assim, muito obrigado. Eu acho que estamos realmente seguindo o espírito do evento, no sentido de realmente ser um espaço de conversa, de pensamento, de troca de impressões, enfim, essas coisas. Muito obrigado, professora Remédios, pela brilhante apresentação e agradecer a presença dos colegas, né, e dos participantes nessa manhã de quinta-feira.